Olá, pessoal! Professora Lívia para mais uma aula de língua inglesa. Hoje a gente vai de General Review, uma revisão geral para a prova diagnóstica que vocês farão de modo remoto, ok? Já deve ter sido divulgado isso, né, nas salas de aula online, pelo menos nos grupos de WhatsApp. E aí a gente, brevemente, acredito que daqui a alguns dias, semanas, a gente vai estar fazendo uma prova diagnóstica que foi uma normatização, né? Ou seja, foi uma ordem da Secretaria do Governo do Estado, e a nossa escola decidiu fazer uma prova de todas as disciplinas com 10 questões. Então, a de inglês, a gente vai ter os principais assuntos que nós trabalhamos, que é o Simple Present, o Simple Past, e o Present e o Past Continuous, ok? Então, para revisar, eu escolhi aquelas questões que eu trabalhei com vocês no Forms. Lembra um exercício de 11 questões que eu coloquei com vocês? Pronto. A gente vai revisar através desse exercício. Eu vou corrigir essas questões, né? Porque lá no Forms eu já visualizei quem respondeu, já comentei no Classroom, mas aí as respostas eu vou dar agora através desses slides, dessa gravação, ok? Bora lá. No primeiro, em todos os quesitos, vocês vão ter que completar com o que está faltando aí, né? E tem 4 opções, igual vai ser na avaliação diagnóstica. Também vai ser assim, de marca X e com 4 opções, tá? A primeira questão, a gente tem aí Paula to school yesterday. E como opção, a gente tem go, going, went, goes. Para começo de conversa, as únicas opções que seriam possíveis como resposta dessa pergunta, desse quesito, seria a letra C, cadê? A letra C e a letra D. A letra C porque está no passado e a letra D porque tem esse ES aqui. Por quê? Lembrem-se, terceiras pessoas, quando a gente vai se referir a elas no Simple Present, que é aquele tempo verbal que fala do meu dia a dia, da minha rotina diária, eu preciso desse S nos verbos para as frases afirmativas. Como go, que é o verbo, acaba em O, eu preciso acrescentar esse ES. Só que aqui na frase eu tenho um complemento, yesterday. Esse yesterday me lembra que essa frase está no passado. Yesterday significa ontem. Então, por isso, a única resposta possível aqui é a letra C. Porque só a letra C, só a letra C é que está no passado. É um verbo no passado. É o verbo go no passado que fica went. No número 2, eu tenho Paula, espaço, to school every day. Every day é um complemento do presente. Então, aí eu já sei, lembra do que eu falei aqui no primeiro? Que quando for terceira pessoa, a frase afirmativa, eu vou precisar de S no verbo. Como o verbo go termina em O, serve aquela regrinha. Verbo que termina em O, em SH, CH, X, S, SS, eu vou precisar acrescentar ES, então a minha resposta é letra B, goes, ok? Vamos para o terceiro quesito. Paula go to school yesterday because I didn't see her. Aqui eu já tenho o verbo, então eu vou completar com o quê? Olha para as opções. Nas opções eu só tenho auxiliares. De novo eu mato a charada pelo complemento. Olha o complemento do verbo, yesterday. Yesterday é um complemento do passado, ontem. O único auxiliar aqui do passado é, oh my God, didn't. Então, a resposta certa é a letra C, ok? No quarto quesito, eu tenho aqui Paula, tracinho, go to school today. Today significa hoje. Então, vê só, até agora, 4 questões. Eu não precisei saber o significado de todas as palavras. Até agora eu só estou usando os complementos. E todos esses complementos eu passei para vocês nos slides
quando a gente trabalhou isso. E também na revisão na aula online, beleza? Então, se today é hoje, a única opção possível aqui é a letra B, que é doesn't, porque terceiras pessoas do singular, quando eu quero fazer frases negativas, eu vou precisar do does, mas o not que fica doesn't. Didn't, não é? É para o passado, mas como aqui today está no presente, então vai doesn't. Quinta, I always, tracinho, my activities. Qual é o verbo que complementa? Aí vocês podem dizer, gente, não era auxiliar, do também é verbo, beleza? Que é fazer, não é? Então, aqui, a minha opção, I always, my activities, don't é auxiliar. Se eu precisasse de um auxiliar, eu teria que ter um verbo, eu não tenho verbo na frase. Does também é auxiliar, doesn't também é auxiliar. Então, a única possível resposta é a letra A, I always do. Eu sempre faço minhas atividades. Sexto quesito, eu tenho aí I study English 3 times a week. Stud é verbo. Se stud é verbo, eu já tenho pronome, já tenho verbo, então aqui eu vou precisar de um auxiliar. Se eu quero dizer, eu tenho aqui I always do, pode ser do? Não, porque do como auxiliar só entra em perguntas. Do e das só entra como auxiliar para perguntas. Do e das da letra C. Então, só me resta B and D. Letter B and letter D. Letra B e letra D. Don't, doesn't. Doesn't, eu só uso nas terceiras pessoas do singular. A gente acabou de ver isso. Como o pronome é eu, primeira pessoa do singular, então minha resposta certa vai ser letter B, don't. I don't study English 3 times a week. Eu não estudo inglês 3 vezes na semana. Sétima questão, eu já começo a ter como complementos das frases now. Esse now significa agora. Então, se eu estou falando de ações que eu pratico agora, eu estou falando do present continuous. Então, eu preciso de quem para fazer frases no present continuous? Pronome ou nome, já tenho tanto no sétimo quanto no oitavo. Depois, eu preciso do verb to be, que entra como um verbo auxiliar. E o verbo principal, que é o verbo da ação, acompanhado de quem? ING. Qual é o verbo to be que complementa o pronome I? Am, não é isso? Então, com am aqui, eu só tenho duas opções, B ou C. Na letra B, eu tenho stud. O verbo está sem ING. Então, a única resposta tem que ser letra C. Lá vai eu. Letra C, am studying. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. No oitavo, eu tenho Letícia. Letícia está estudando inglês agora. Para dizer que Letícia está, eu preciso de quem? Letícia é she. Quem trabalha com she é is. Então, o verb to be que eu vou precisar aí vai ser is. Eu já posso eliminar alguma alternativa? Eu já posso eliminar duas alternativas. Se liga, porque é assim que se faz prova de múltipla escolha. É por eliminação. Principalmente se a gente está sem saber muitas coisas. Então, Letícia is. Letter A e letter B. Todas as duas podem ser minhas possíveis respostas. Letra B, o verbo não tem ING. Então, eu elimino e a minha resposta é letra A. Ok? Vamos para o nono. No nono, eu também tenho now, mas agora eu tenho Marcos e Paula. Marcos and Paula. Eu tenho duas pessoas. Se eu tenho duas pessoas, qual é o verb to be que eu uso com plural? Are. Então, aqui, novamente, eu elimino a letra A e elimino a letra C. Fico com a letra B e a letra D de possível resposta. De novo, letra B não tem ING no verbo. Minha resposta é letra D. Are studying. Letra B sem ING no verbo. Letra D com ING é a resposta. Marcos and Paula are studying English now. Eles estão estudando inglês agora. No number 10, né, na questão 10, eu tenho Marcos e Paula novamente, mas o meu complemento é yesterday. Então, também é possível, não é, falar de ações passadas
contínuas, não é? Como é que eu sei que aqui eu vou precisar de uma ação passada contínua? Porque eu tenho dois espaços. Se eu só tivesse um espaço, eu precisaria aí, dar uma olhadinha aqui. Se eu só tivesse um espaço aqui, deixa eu... Isso, agora. Se eu só tivesse um espaço aí, eu ia precisar aqui do verbo watched. Não é isso? Marcos e Paula assistiram um filme ontem. Ficaria assim, ok? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ficaria assim. Watched. Eles assistiram um filme ontem. Deixa eu botar mais para baixo. Ok. E aumentar um pouquinho aqui. Pronto, aqui, ó. Ficaria assim. Watched, ok? Só que eu tenho dois espaços. Eu tenho dois espaços. Se eu tenho dois espaços, se nas minhas opções eu não tenho nenhum verbo watched, então é porque eu estou falando de uma ação contínua. Eu não estou falando de algo que já acabou, eu estou falando de algo que começou no passado e foi uma ação contínua. Por exemplo, eles estavam dançando ontem, não é? Eles dançaram a noite toda, eles estavam dançando. Então, para isso, eu também vou precisar do verb to be e também vou precisar do verbo principal com ing. Só que esse verb to be, por se tratar de uma ação passada, ele vai ser no passado. Por isso que as minhas opções são watch ou were. Eu cliquei e já veio a resposta. Marcos e Paula were, ok? Estavam. O verbo to be no passado, no plural, fica were. E watching acompanhado de ing, ok? Então, Marcos e Paula estavam assistindo um filme ontem, beleza? A última questão, eu tenho uma frase no passado também, como é que eu sei? Olha o complemento last night. E aí eu tenho uma frase composta, né? Uma oração composta. Temos dois verbos aí. Na primeira, eu tenho dois espaços, então é porque eu vou precisar do verbo to be, com o verbo acompanhado de ing, e na segunda eu tenho when energy was over. Para completar isso aqui, eu olho logo o I. Qual é o verbo to be que combina com I? No passado, was. Lembra que no passado eu só tenho was e were de verbo to be. Was vai combinar com I, she, he, it. E o were vai combinar com as outras pessoas. You, we, they. Ok? Então, aqui eu teria como resposta was doing, a única, né? Porque é a única opção que tem o verbo to be no passado. Ok, gente? Então, ó, eu desejo good luck to you. Boa sorte para vocês. Vou encaminhar junto com esse vídeo, os vídeos das aulas anteriores, né, onde a gente falou sobre simple present, sobre simple past, sobre present continuous, past continuous, ok? Para vocês darem uma relembrada, porque é isso que vai cair na nossa avaliação diagnóstica, beleza? Serão 10 questões de múltipla escolha, né? Assim, do jeitinho que estava aqui, 4 opções para marcar a resposta. E eu desejo boa sorte para quem não está estudando e boa prova para quem está acompanhando, está tirando as dúvidas, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.